Eu quero convidar os amados para que fiquem em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados. Vamos abrir a palavra de Deus. E nessa noite nós daremos sequência às exposições nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E hoje nós estaremos estudando, dando início à segunda carta, né? Portanto, abra sua Bíblia agora no capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. E faremos uma leitura, meus amados irmãos, do verso 1 até o verso de número 12. Todos acharam? Amém. Misericórdia. Ainda tem gente procurando texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo, pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Curve sua fronte e vamos até a presença do nosso Deus em oração. Pai bendito, Pai de amor, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, e louvado seja o Teu nome, ó Deus, por essa oportunidade, por esse momento. Nós te damos graças, ó Deus, porque a Tua palavra, ela é suficiente para nós. Ela aviva, de fato, a nossa fé. Ela nos desperta, ela nos desafia, e a cada dia, ó Deus, ela nos leva ao crescimento, ó Deus, que necessitamos. Portanto, ó Deus, nesta hora, rogamos a Ti que o Senhor abra os nossos olhos e nos faça, ó Deus, compreender a Tua palavra. Que todos os impedimentos que porventura possa existir, que as nossas preocupações, elas sejam deixadas nesse momento de lado, e que possamos, ó Deus, nesse instante, olharmos para a Tua palavra e permitirmos, ó Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, fale aos nossos corações, e que ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos preparados e desafiados, ó Deus, sobre o fundamento desta palavra, a enfrentarmos, ó Deus, tantas situações que muitas vezes nós temos enfrentado, a enfrentarmos, ó Deus, as perseguições, a enfrentarmos, ó Deus, os sofrimentos que muitas vezes são presentes, ó Deus, em nossa vida, mas que nós estejamos sempre com o nosso coração preparado, a nossa fé firme, e que nós estejamos sempre, ó Deus, com os nossos olhos fitos no Senhor. Dai-nos, ó Deus, a cada dia discernimento,
para que em tudo, ó Deus, nós possamos ver a Tua mão a nos guiar. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, amados. Como nós já falamos para os amados irmãos, nós daremos nessa noite início à segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E eu acredito que tem sido de grande valia para todos nós, fazemos parte desta igreja, podermos aqui ouvir tantas exposições acerca dessas duas cartas. Talvez você esteja perguntando exatamente nesse momento, qual a necessidade de uma segunda carta? O porquê de uma segunda carta? Não seria suficiente uma carta e o apóstolo Paulo certamente resolveria todas as questões que aquela igreja estava enfrentando, estava passando? É interessante que nessa dinâmica dessas duas cartas, nós podemos exatamente responder, amados irmãos, a esse questionamento que ora eu fiz aos amados, o porquê de duas cartas, porque nós vamos observar que num lapso muito pequeno, quando a primeira carta ela é encaminhada, ela é enviada, o apóstolo Paulo, de fato, ele recebe notícias do envio da sua primeira carta, e numa tentativa de consolidar, corroborar, fundamentar aquilo que havia sido ensinado à igreja de Tessalônica, amados irmãos, Paulo escreve uma outra carta. E ele escreve exatamente para quê? Para fortalecer aos irmãos de Tessalônica, para trazer a memória, ao entendimento daquela igreja acerca do assunto que norteia as duas cartas. E qual é o assunto que norteia as duas cartas? Uma palavra grega, parousia, a vinda de Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos lembrar que quando essas duas cartas elas foram escritas, elas não foram escritas a priori, a princípio para nós, em pleno século 21. Elas foram escritas exatamente, amados irmãos, para aquela igreja específica, para a igreja de Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, que estava ali enfrentando lutas, dificuldades, e como nós vimos aqui na leitura textual desta noite, enfrentando tribulações e enfrentando também sofrimento. Talvez a gente pense assim, sofrimento e tribulação é algo peculiar dos nossos irmãos lá do passado, da igreja primitiva. E aí eu faço uma pergunta exatamente, amados irmãos, para nos ajudar nesse entendimento. Você já em algum momento enfrentou alguma perseguição? E eu reforço diante dessa pergunta o seguinte: você já sofreu algum tipo de perseguição por causa do nome de Jesus Cristo? Você já enfrentou alguma perseguição por causa do seu amor ao Evangelho de Cristo? Você já enfrentou alguma perseguição por sua vida estar fundamentada no Evangelho de Cristo? Você tem enfrentado algum tipo de tribulação, de dificuldade? Nós percebemos, amados irmãos, que sofrimento e tribulação não é algo peculiar dos nossos amados ali da igreja de Tessalônica. Nós hoje, em pleno século 21, ainda enfrentamos tais dissabores. E então volto à pergunta: por que há duas cartas? Qual a necessidade, amados irmãos, do apóstolo Paulo exatamente escrever esta segunda carta? A segunda carta, amados irmãos, ela foi escrita com o propósito exatamente principal de esclarecer aos crentes daquela igreja a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a este mundo. A primeira carta insiste em que esse dia viria como, na linguagem do apóstolo Paulo, viria como um ladrão na noite. E ele insiste então aos crentes de Tessalônica que eles estejam o quê? Vigilantes, atentos, sóbrios. Na segunda carta nós vamos nos deparar, e nós vamos estudar isso aqui, nós teremos ainda a oportunidade no próximo domingo com duas exposições, onde nós veremos isso.
Na segunda carta, Paulo explica exatamente que sinais precederiam a segunda vinda. As ideias dos Tessalonicenses sobre a segunda vinda tinha, meus amados irmãos, perdido o equilíbrio, e não somente perdido o equilíbrio, mas perdido o quê? A proporção. Eles receberam a primeira carta, e diante da informação acerca da vinda de Jesus, aqueles irmãos passaram a viver na ociosidade. O que significa isso? Começaram a viver de forma irresponsável, vamos assim dizer, achando que Jesus voltaria em algum momento. E de fato Jesus virá, nós não sabemos quando, mas a percepção dos Tessalonicenses é que Jesus viria, e isso levou exatamente a igreja de Tessalônica, amados irmãos, a adentrar a zona do conforto. Os crentes mais não se preocupavam com as suas vidas pessoais, os crentes não se preocupavam mais com as suas atividades diárias, estavam inseridos nesse contexto, e eles achavam que Jesus Cristo certamente viriam de forma o quê? Imediata. Então, já que Jesus está vindo, não há o porquê de nos preocuparmos mais com a vida, com o trabalho, com a família e com tantas coisas que são pertinentes. E aqui eu abro um parêntese nessa noite para dizer que nós também podemos incorrer neste erro. Nós acreditamos, cremos que Jesus virá, e glória seja ao nome dele. Mas enquanto Jesus ele não chega, ele não vem, nós precisamos viver a vida de forma o quê? Vigilante. Nós devemos viver a vida cristã, amados irmãos, de forma perseverante. Nós devemos ter os olhos na eternidade, nós devemos ter os olhos nos céus, mas devemos viver a nossa vida sempre com o nosso coração voltado exatamente à vinda de Cristo, na tentativa, amados irmãos, da vinda dele, mas também de a cada momento vivermos as coisas comuns. A segunda carta, Paulo ele tenta colocar exatamente, amados irmãos, um justo equilíbrio. Para quê? Para corrigir os pensamentos daquela igreja, da igreja de Tessalônica, a respeito da segunda vinda. Na primeira, Paulo trata de assuntos básicos da fé, como nós já vimos aqui: conversão, como aquela igreja foi alcançada, como aquela igreja foi evangelizada. Paulo exorta aquela igreja, Paulo exorta os Tessalonicenses com respeito a amor fraternal, a trabalho diário, a firmeza, amados irmãos, na hora da morte, como também a vigilância em vista à volta repentina do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e o culto também na igreja, mas também, amados irmãos, ao controle da nossa vida diante do Senhor. E na segunda carta, Paulo fala então para os crentes, na tentativa de que eles precisam ter os seus olhos nos céus, eles precisam ter a sua mente e o seu coração na eternidade, na vinda de Cristo. Mas Paulo ele chama a atenção, e mais particularmente no texto que nós estamos expondo nesta noite, para o quê? Para a perseverança diante das perseguições e diante das tribulações. Como, meus amados, nós reagimos diante das perseguições, das provações e das lutas? O apóstolo, nesta segunda carta, ele expressa à igreja de Tessalônica de que ele era grato a Deus por ouvir do crescimento da fé da igreja de Tessalônica. E se nós voltarmos, irmãos, ao texto lido nesta noite, do verso 1 até o verso de número 2, nós vamos encontrar aquela saudação que é muito comum nas cartas paulinas: Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo.
que a graça e a paz de nosso Pai, nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A mesma saudação que nós encontramos, irmãos, na primeira carta, nós a encontramos aqui de uma forma muito idêntica. Mas a partir, amados irmãos, do versículo de número 3, o apóstolo então, ele começa a tratar de assuntos pertinentes àquela igreja. Verso 3, ele diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. É importante lembrar que na primeira carta e na saudação, na parte inicial da primeira carta, Paulo também traz esse assunto à tona, a fé dos tessalonicenses, a fé que eles tinham em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo então, mais uma vez, de forma muito enfática, amados irmãos, ele fala sobre essa fé, mas ele fala dizendo exatamente o seguinte: do crescimento e dessa fé que tem crescido cada vez mais. Eu costumo dizer, amados irmãos, que a fé não é algo estático. Fé é algo dinâmico. Fé é algo que nós precisamos viver dia a dia. Eu gosto muito de uma frase do cantor Sérgio Lopes, quando ele diz assim: a fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé só abre os mares quando o momento chegar. E a verdade, amados irmãos, é que a nossa fé, ela não pode ser uma fé estagnada, parada. Ela tem que ser dinâmica, ela tem que crescer, ela tem que ser visível. O mundo necessita ver a nossa fé em Jesus Cristo. O mundo, de fato, amados irmãos, precisa ver de que a nossa fé está em quem? Em Cristo Jesus. Era notório que a fé da igreja em Tessalônica era uma fé que estava crescendo, mas não somente a fé, amados irmãos. Na dinâmica da igreja nós percebemos que o apóstolo Paulo também retrata o amor que eles tinham uns para com os outros. E esse amor era tão evidente, amados irmãos, porque nós observamos, segundo exatamente o verso de número 3, em que o apóstolo vai dizer de que esse amor também era algo crescente. A igreja era uma igreja verdadeiramente que amava, não somente amava os de dentro do seu próprio contexto, mas a igreja era uma igreja dinâmica no amor, amados, também para com os de fora, de forma que isso, eu acredito, isso era visível, isso era notório. E o apóstolo Paulo diz assim: e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vem aumentando. O nosso amor como igreja, amados irmãos, uns para com os outros, aquilo que nós falamos de mutualidade, né? Em que o apóstolo Paulo tanto trata nas suas cartas. Ele fala muito sobre os aspectos da mutualidade: amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, confessar os vossos pecados uns aos outros, deve ser evidente na vida da igreja. E o apóstolo Paulo aqui ele ressalta de que o amor da igreja de Tessalônica era um amor, amados irmãos, crescente, um amor evidente, um amor notório, um amor visível. A igreja era observada por esse crescimento. Mas no verso 4, o apóstolo Paulo diz: é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de quem? De vocês, nas igrejas de Deus, por causa da perseverança, e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições. E aqui eu abro um outro parêntese, amados irmãos, para chamar a nossa atenção, a atenção dos amados irmãos que estão aqui nesta noite para esta verdade. Essa perseverança era algo visível e notório na igreja de Tessalônica, mas essa perseverança e essa firmeza em Cristo Jesus, diante das perseguições, amados irmãos, deve ser visível também em nossos dias. Você é perseguido, você já foi perseguido por causa do nome de Cristo? Você tem sido perseguido por causa do bom nome de Jesus Cristo? Talvez você possa se esquivar e dizer: não, pastor,
eu não sou perseguido. Será? Será que nós não somos perseguidos? Talvez não da forma como a igreja de Tessalônica era em seus dias, mas a igreja de Cristo, de fato, ela está sendo perseguida. Ela sempre foi perseguida. Ao longo da história, ela sempre foi perseguida. E não se escandalizem, amados irmãos, com o que eu vou dizer para vocês. A igreja, ela precisa e necessita também ser perseguida. Nós precisamos. Para quê? Para que cresçamos na fé. Para que possamos crescer. Uma igreja, amados irmãos, adormecida não deve existir. A igreja precisa de fato ser perseguida. E o apóstolo Paulo ressalta isso no verso de número 4. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. A partir, amados irmãos, o verso 5, o apóstolo Paulo, ele adentra a um contexto, e eu posso dizer, é um tema muito delicado, que é muito difícil de digerir, quando muitas vezes nós estamos no crivo da perseguição, amados irmãos, estamos enfrentando dificuldades, estamos enfrentando tribulações em nossa vida, e nós achamos que Deus nos esqueceu. Olhe para o texto agora, eu quero que você olhe, veja o que é que o apóstolo Paulo diz, no verso de número 5, ele vai dizer: se nós somos perseguidos, se nós somos atribulados, o que é que ele diz no verso 5? Isso é sinal evidente do justo juízo. De quem? Do justo. Para quê, irmãos? Olhe para o verso 5. Para que vocês sejam considerados dignos. E essa palavra digno aqui, amados irmãos, não tem nada a ver com mérito em nós. Não é meritória em relação à nossa vida. Oba! Que bom que eu estou sendo perseguido. Que agradável estarmos ou estar passando pela perseguição, pela tribulação. Não é meritório. Dignidade aqui, amados irmãos, tem uma outra conotação, tem um outro sentido. É uma maneira e uma forma de Deus demonstrar a sua justiça. Deus é justo. A justiça do nosso Deus, amados irmãos, ela permeia todas as escrituras, toda a palavra do nosso Deus. Como crentes, muitas vezes nós seremos o quê? Perseguidos por nossa fé em Jesus Cristo. Como cristãos, muitas vezes nós seremos o quê? Atribulados. E é interessante porque Paulo, ele adentra esse tema muito delicado e ele diz: isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua, e preste bem atenção no que ele diz agora: ele retribua com tribulação aos que causam tribulação. Mas ele diz: aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio. Deus permite que sejamos atribulados. Deus permite muitas vezes, amados irmãos, que passemos pelos sofrimentos, pelas dificuldades da vida, mas o importante é perceber diante disso que quando nós enfrentamos tais coisas, Deus está conosco. Diferentemente, amados irmãos, daqueles que não servem a Deus. Diferentemente, amados irmãos, daqueles que não têm a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O crente, quando passa pela prova, quando ele enfrenta a dificuldade, quando ele enfrenta o sofrimento, ele tem o Deus eterno com ele. Isso me faz lembrar a experiência de Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus estava com Daniel exatamente lá. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. De onde? Da fornalha. Mas lá dentro havia um homem
que estava com eles. Esse é o Deus, irmãos, que não somente permite com que passemos por coisas que muitas vezes nós não concordamos, mas Ele faz parte também da nossa trajetória. Ele caminha conosco, irmãos, seja quais forem as dificuldades, seja quais forem as tribulações que nós enfrentamos. E eu, graças a Deus, eu digo isso aos irmãos sem nenhuma dificuldade, nós precisamos aprender a vivenciar isso. Nós precisamos compreender que isso é também evangelho. Esse evangelho muito fácil, que está sendo propagado, que está sendo aí anunciado, de que o crente ele não passa por isso, não passa por aquilo, não enfrenta isso, não é o evangelho de Cristo. O próprio Jesus disse quando esteve com os seus discípulos: neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Diga, irmãos, bom ânimo. Quem venceu? Ele. Nós vencemos por meio dele. Nós lemos aqui, irmãos, nessa noite, um texto que é clássico do apóstolo Paulo, de Romanos capítulo 8. Que diremos à vista dessas coisas, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou a vida do seu próprio, porque Ele pouparia-nos, porque Ele nos livraria. Deus permite, amados, que muitas vezes nós passemos por situações, por dificuldades na nossa vida, para que cresçamos. E à medida que nós passamos, como nós já falamos, Ele está conosco. Ele vai caminhando, Ele vai iluminando o nosso entendimento sob o foco da palavra. Ele vai nos orientando, Ele pega em nossas mãos e nos ajuda, amados irmãos, a enfrentarmos qualquer que sejam as lutas que porventura nós possamos o quê? Enfrentar. Mas o apóstolo Paulo ele não para por aí. Ele diz assim: pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação. O povo de Deus está sendo perseguido hoje? Sim, talvez no nosso país não de uma forma tão assintosa como em alguns outros países, né? Para quem quiser conhecer um pouco do que é a igreja perseguida, vá para aquela paginazinha no Instagram, Portas Abertas. Vá ver a grande quantidade de cristãos que estão sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. Vá lá e observe quantos cristãos estão sendo mortos por causa do nome de quem? De Jesus. Jesus os desamparou? Não. E jamais vai desamparar. Mas uma coisa, amados, que eu acho interessante aqui no verso de número 6, é que o apóstolo Paulo diz que ele retribui com tribulação aqueles que traz sobre a nossa vida o quê? Tribulação. E ele diz isso de forma muito enfática, porque ele diz assim: Ele retribua com tribulação aos que causam tribulações a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos, com seu poder. Jesus ainda não voltou. Nós ainda passaremos por muitas situações que nós não gostaríamos de passar. Mas lembre-se, Jesus está conosco. Ele nos ajuda e nos capacita a enfrentarmos as dificuldades. Ele retribui tribulação àqueles que nos atribulam, com tribulação. Mas um dia Jesus voltará, virá a este mundo para buscar os seus filhos. E quando Ele vier, chegaremos ao último estágio, amados irmãos, do que nós consideramos o estágio da doutrina da salvação. Sabe qual é? A glorificação. Seremos glorificados nele e Ele
em nós, quando Ele se manifestar com os seus anjos e o seu poder. E Ele diz assim no verso 8: em chama de fogo, tomando vingança contra os que conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não foram alcançados. Estes, como diz o apóstolo Paulo aqui no texto, sofrerão penalidade eterna. Penalidade, segundo o texto, eterna. Serão banidos. Não sou eu que digo, irmãos, é a palavra, é o texto que nós estamos lendo, que nós lemos aqui nessa noite. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia para ser glorificado, diz o apóstolo Paulo, para ser glorificado nos seus santos. Você consegue encontrar nesta palavra encorajamento para amanhã? Há algum desencorajado aqui nessa noite? Você adentrou este recinto aqui desencorajado, desanimado? Qual é a motivação da sua tristeza, do seu desânimo? Você tem estado inconsolável? Eu quero dizer a você nessa noite, meu irmão, de que o Deus que nos alcançou, por graça e por misericórdia, Ele sempre estará ao nosso lado, para nos encorajar. E nos encorajar nos momentos mais difíceis da nossa existência. Deus não é aquele Deus que brinca conosco, nos empurra, mas Ele vai conosco. Ele se faz presente ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Jesus mesmo, antes de ser assunto aos céus, Jesus disse assim: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Como você tem lidado, meu irmão, com as dificuldades, com as tribulações, com os sofrimentos na sua vida? Você tem olhado com outra perspectiva, com outra visão? Você tem tido uma outra percepção da realidade do que é o Evangelho de Cristo? De que muitos momentos passaremos por dificuldades, por sofrimentos, por provações, mas Deus se fará sempre presente, amados irmãos, em nossa vida. Às vezes eu fico imaginando, nas minhas reflexões, eu fico imaginando como será esse dia. Eu acredito que vocês fazem sempre isso. O dia que Jesus voltar. Como será glorioso, A Bíblia descreve. E eu acredito que será algo extremamente, amados irmãos, belíssimo. Não somente para nós, mas para todos aqueles que contemplarão a vinda de quem? De Jesus Cristo a este mundo. Exatamente para quê? Para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. A cada dia que eu caminho, eu me sinto encorajado pela palavra de Deus a permanecer firme, mesmo diante das mais difíceis dificuldades que eu possa ter. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que se faz presente em todo momento. É um Deus que está conosco a todo instante, que não nos desampara, que nos fortalece. Muitas vezes nós dizemos assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas na prática, no dia a dia, nós vivemos outra coisa. O poder não está em nós, o poder está naquele que nos alcançou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos transportou, irmãos, como diz a própria palavra. Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele fez isso. Não fomos nós. Ele nos alcançou por graça, por misericórdia. E um dia Ele voltará para estarmos com Ele. E para sempre. Eternamente. E eu parto para o final nesta
nesta noite dizendo aos amados irmãos, aos amigos que estão aqui, nesta vida, amados irmãos, o povo de Deus sofre tribulações, sofre perseguições, mas eu quero dizer uma coisa aos amados: permaneça firme, não desista da sua fé em Cristo por nada, permaneça firme até o fim. Estejamos sempre firmes, com o nosso coração fundamentado nesta verdade, com os nossos olhos, amados irmãos, fixos na bendita esperança, o dia em que o nosso bendito Salvador retornará. Aleluia! Retornará para estabelecer o quê? O seu reino para sempre. E estaremos com Ele para sempre nos céus. O céu não é maravilhoso, amados, porque tem ruas de ouro, de brilhantes, e seja mais o que for. O céu, ele é belo porque o nosso Senhor e o nosso Salvador estará lá, e nós estaremos com Ele para sempre. Permaneça firme, esteja sempre pronto a responder às dificuldades, às perseguições, às lutas, de forma ousada, não desanimando, sempre crendo naquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. E eu acho interessante porque nos dois últimos versos do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele finaliza com uma oração, e ele vai dizer exatamente o seguinte. Ele diz assim: irmãos, por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação. Por que a palavra vocação aparece aqui? Foi Deus que nos chamou, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Mas Ele diz exatamente isso, amados irmãos. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja o quê? Leia comigo agora, vamos voltar a atenção ao texto. Está com sua Bíblia aberta, irmãos? Estão? Abra aí, vamos ler, fique em pé. Vamos ler o verso 12. Projeção. O que é que diz? Oramos assim para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado por meio de vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Oramos. Paulo conclui esse capítulo dizendo: oramos pela igreja de Tessalônica, oramos por vocês, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado. E para que o nome de Jesus seja glorificado muitas vezes na nossa vida, muitas vezes nós iremos experimentar o que nós não desejamos. Mas quando isso acontecer, Ele estará conosco. E Ele diz: por meio de vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça maravilhosa. Wagner, nós vamos, por favor, cantar mais uma vez. E eu quero ver a igreja cantar de forma bem vibrante, né? Temos por lutas passado, umas temíveis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos. Força e poder nos tem dado,
Ele nos tem sustentado. E de fato essa música, amados irmãos, ela transmite a verdade que tanto nós precisamos também vivenciar. Lutas passadas, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor em seu nome, honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmão, exaltar ao Senhor em seu nome, honrar. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Vamos à presença do Deus eterno nesta hora. Pai de amor, Pai de misericórdia, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome, Senhor, para todo sempre. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, porque ela nos desafia, ó Deus, a vivermos de forma irrepreensível, de forma, ó Deus, que os nossos olhos estejam sempre voltados a Ti. Ó Pai, esteja cada dia tratando o nosso coração, nos encorajando, nos dando, ó Deus, ânimo, para que diante das adversidades, dificuldades, perseguições, nós possamos nos manter firmes, com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Continua, ó Deus, abençoando a vida da Tua igreja. Fortalece, ó Deus, a nossa fé em Ti e traz sempre ao nosso coração, ó Deus, as verdades que estão contidas em Tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar.